Livro Os Mensageiros, série A Vida no Mundo Espiritual. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 14. Preparativos. À noite, Aniceto veio ver-nos, começando por dizer: amanhã deveremos partir os três, a serviço nas esferas da crosta. Telésforo recomendou-me certas atividades de importância, mas posso atendê-las em particular, proporcionando a ambos uma estação semanal de experiência e serviço. Fiquei diante. Muitas vezes regressara ao ninho doméstico, tornara à cidade em que desenvolvera a tarefa última e, todavia, não me detivera no exame das possibilidades extensas do concurso fraternal. De quando em vez, era defrontado por situações difíceis, nas quais velhos conterrâneos encaravam problemas de vulgo. Entretanto, sentia-me incapaz de auxiliá-los eficientemente na solução desejável. Faltava-me técnica espiritual para fazê-lo. Não tinha bastante confiança em mim mesmo. Deixando perceber que ouvira meus pensamentos profundos, Aniceto dirigiu-me a palavra de maneira especial, asseverando: você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. É razoável, quando na carne, somos muitas vezes inclinados a verificar tão somente os efeitos, sem ponderar as origens. No mendigo, vemos apenas a miséria. No enfermo, somente a ruína física. Faz-se indispensável identificar as causas. Comentários. Aqui captura um momento crucial de preparação e ensinamento antes de uma importante missão na Terra. Ele se desenrola em 3 partes principais: o anúncio da missão, a reflexão de André Luiz sobre suas limitações e a lição fundamental de seu instrutor Aniceto. A missão. Aniceto anuncia que no dia seguinte os 3 partirão para trabalhar nas esferas da crosta, ou seja, no plano físico e nas suas imediações espirituais. Duplo propósito. Ele esclarece que, embora tenha recebido uma missão específica de uma autoridade superior, Telésforo, ele organizou a tarefa de forma que possa, ao mesmo tempo, proporcionar a André e Vicente uma estação semanal de experiência e serviço. Isso transforma a missão principal em uma valiosa oportunidade de aprendizado prático para seus pupilos. A notícia deixa André radiante e esperançoso, mas também o leva a uma profunda reflexão sobre suas falhas e incapacidades passadas. A perspectiva de servir e aprender na esfera terrestre o enche de alegria. André recorda suas visitas anteriores ao plano físico, após o seu desencarne. Ele voltava aos lugares onde viveu e encontrava velhos amigos e conhecidos enfrentando grandes dificuldades. No entanto, sentia-se completamente incapaz de ajudá-los de forma eficaz. Ele identifica a causa de sua ineficácia. Faltava-lhe técnica espiritual. Ele não tinha o conhecimento nem as habilidades necessárias para intervir positivamente. Além disso, sofria de uma profunda falta de autoconfiança para agir. Ele via o problema, mas não sabia como solucioná-lo do ponto de vista espiritual. Aniceto, demonstrando sua elevada sensibilidade e percepção mediúnica, percebe os pensamentos e as angústias de André sem que ele precise verbalizá-los. Ele, então, se dirige diretamente a André para oferecer o ensinamento central. Aniceto diagnostica o problema de André com precisão. Você, André, ainda não pôde auxiliar os amigos encarnados porque ainda não adquiriu a devida capacidade para ver. Ele explica que, quando encarnados, e mesmo como espíritos ainda inexperientes, temos a tendência de observar apenas os efeitos dos problemas, ignorando suas causas profundas. Para ilustrar seu ponto, Aniceto usa 2 exemplos claros. No mendigo, a visão comum enxerga apenas a miséria, o efeito. No doente, vê-se somente a ruína física, o efeito. A conclusão e a lição principal de Aniceto é que, para prestar um auxílio verdadeiro e eficiente, é indispensável desenvolver a capacidade de identificar as causas espirituais e morais
que geraram aquela situação de sofrimento. A verdadeira ajuda não está em aliviar o sintoma momentaneamente, mas em atuar na origem do problema. Este pequeno diálogo é fundamental para o desenvolvimento de André Luiz como trabalhador espiritual. Ele estabelece a premissa para toda a missão que se seguirá no livro. O serviço no plano espiritual exige mais do que a boa vontade. Requer visão espiritual, técnica e compreensão profunda das leis de causa e efeito. Aniceto introduz o conceito de que a verdadeira caridade e o auxílio eficiente nascem de um diagnóstico correto das dores da alma e não apenas de uma compaixão superficial pela dor física ou material. O trecho, portanto, marca a transição de André de um observador passivo e frustrado para um aprendiz ativo, prestes a adquirir as ferramentas espirituais necessárias para se tornar um verdadeiro mensageiro do bem. Depois de meditar alguns momentos, prosseguiu. Procuraremos, contudo, remediar a situação. Amanhã, pela madrugada, você e Vicente apareçam no gabinete de auxílio magnético às percepções, que fica junto ao centro de mensageiros. Darei as providências para que vocês alcancem o necessário melhoramento da visão. Peço-lhes, todavia, receberem semelhante auxílio em prece. Roguem a Deus lhes permita a dilatação do poder visual. Compenetrem-se da grandeza desse dom sublime e, sobretudo, enviem à Majestade Eterna um pensamento de consagração ao seu amor e aos seus serviços divinos. Não desejo induzi-los à atitude de fanatismo sem consciência. Não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunho, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora em nossa condição espiritual sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Diante da nobre autoridade de Aniceto, não me atrevi a falar e cheguei mesmo a recear a externação de qualquer pensamento. Deixou-nos o generoso instrutor com palavras carinhosas de amizade e incentivo. Vicente e eu acalentávamos projetos magníficos. Iríamos, pela primeira vez, cooperar a favor dos encarnados em geral. Nosso repouso noturno foi brevíssimo. Aguardávamos ansiosamente a alvorada, a fim de receber o auxílio magnético do gabinete referido. Poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Comentários. Aqui encontramos uma orientação crucial do instrutor Aniceto a André Luiz e Vicente, preparando-os para uma nova etapa de trabalho que exigirá uma percepção espiritual mais aguçada. A passagem foca em 2 pontos centrais: a solução técnica para aprimorar a visão espiritual e, mais importante, a preparação moral e a correta atitude mental para receber esse auxílio, centrada na verdadeira natureza da oração. Assim, percebemos que André Luiz e Vicente precisam de um melhoramento da visão para poderem realizar a tarefa que lhes será designada, provavelmente envolvendo a observação ou interação com o plano dos encarnados. Aniceto os instrui a se dirigirem, na madrugada seguinte, ao Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções. Esse local, situado próximo ao centro de mensageiros, é especializado em fornecer recursos magnéticos para ampliar as faculdades perceptivas dos espíritos. Aniceto enfatiza que o auxílio técnico não é suficiente por si só. A receptividade e a atitude interior dos aprendizes são fundamentais. Para isso, ele os instrui a receberem o auxílio em estado de prece, mas redefine o conceito de oração, distinguindo-o das práticas viciadas da terra. Eles devem rogar a Deus que lhes permita a dilatação do poder visual, compreendendo a grandeza e a responsabilidade que esse dom sublime representa. A prece deve ser, acima de tudo, um ato de consagração ao amor e ao serviço divino.
Aniceto adverte contra um fanatismo sem consciência e as antigas viciações do sentimento terrestre. Ele explica que no plano carnal é comum usar a oração de forma egoísta e equivocada para satisfazer delituosos caprichos ou suplicar por facilidades que, na verdade, acabam sendo prejudiciais ao próprio crescimento e iluminação espiritual da pessoa. É um abuso do recurso divino para fins imediatistas e materiais. Em contraste, no mundo espiritual, a oração é um compromisso da criatura para com Deus. Ela não é um pedido por favores, mas uma afirmação de fidelidade, esforço, testemunho e dedicação aos desígnios superiores. Orar nessa condição significa sintonizar a mente com as esferas mais altas, o que naturalmente atrai novas luzes que abrilhantam os caminhos do espírito. A oração se torna um canal de alinhamento com a vontade divina, e não uma ferramenta para dobrá-la aos caprichos pessoais. Diante da nobre autoridade e da profundidade dos ensinamentos de Aniceto, André sente-se profundamente reverente e intimidado, a ponto de não se atrever a falar e até mesmo a recear a externação de qualquer pensamento, demonstrando imenso respeito pelo instrutor. Após a partida de Aniceto, que os despede com palavras de amizade e incentivo, a reverência dá lugar a um grande entusiasmo. Eles se enchem de expectativa e anseio, nutrindo projetos magníficos sobre a missão que está por vir, pois será a primeira vez que irão cooperar em favor dos encarnados em geral. A ansiedade é tão intensa que o repouso noturno é brevíssimo. A conversa se encerra com uma reflexão pessoal e marcante de André Luiz. A lição sobre o verdadeiro significado da prece o tocou tão profundamente que ele afirma: poucas vezes orei com a emoção daquela hora. Isso indica que ele não apenas compreendeu intelectualmente as palavras de Aniceto, mas as sentiu em seu coração, transformando sua própria prece em um ato de verdadeira consagração e compromisso, exatamente como o instrutor havia orientado. Assim, essa passagem detalha a preparação técnica e principalmente espiritual para uma missão. Ela ensina que o desenvolvimento das faculdades espirituais está intrinsecamente ligado à reforma íntima e à correta disposição mental, onde a oração deixa de ser um pedido egoísta para se tornar uma ferramenta de sintonização, compromisso e serviço ao bem maior. Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiro em relação mental direta com eles e, em seguida, submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial e aproveitei a oportunidade para a oração sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica, propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido. Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos ausentamos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes de... Os esclarecidos técnicos da instituição colocaram-nos primeiro em relação mental direta com eles, e em seguida submeteram-nos a determinadas aplicações espirituais que ainda não podia compreender em toda a extensão e transcendência. Observei, contudo, que a colaboração magnética não nos retirava o sentido consciencial, e aproveitei a oportunidade ação sincera, que era mais um compromisso de trabalho que ato de súplica propriamente considerado. Decorrido certo tempo, fomos declarados em liberdade para sair quando nos prouvesse. A princípio, nada notei de extraordinário, embora sentisse dentro do coração nova coragem e alegria diferente. Experimentava bom ânimo, até então desconhecido.
Meus sentidos da visão e da audição pareciam mais límpidos. Aniceto, que se mostrava muito satisfeito, esperava no centro, marcando a partida para o meio-dia. Ansioso, aguardei o instante aprazado. Não nos damos de nosso lar como os viajores terrestres, geralmente carregados de matalotagens e volumes diversos. Aqui, disse Aniceto, toda a nossa bagagem é a do coração. Na terra, malas, bolsas, embrulhos. Mas agora devemos conduzir propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Alguns companheiros presentes riram-se com gosto. Nesse instante, nosso orientador fez algumas recomendações. Designou colegas para a chefia de turmas de aprendizado, estabeleceu programas de serviço e indicou que voltaria à colônia diariamente por algumas horas, deixando-nos Vicente e eu nos serviços da crosta, em trabalhos e observações que deveriam prolongar-se por toda a semana. Despedimo-nos dos camaradas de luta repletos de esperança. Era nossa primeira excursão de aprendizado e cooperação aos semelhantes. Quando nos puséramos a caminho, nosso instrutor observou: "Creio que a viagem para vocês será diferente. Certo, estão habituados à passagem livre mantida por ordem superior para as atividades normais de nossos trabalhos e trânsito dos irmãos esclarecidos em vésperas de reencarnação." Comentários. Aqui temos os momentos finais da preparação de André Luiz e seus companheiros para uma importante missão na crosta terrestre, sob a orientação de Aniceto. Assim, podemos dividir em 5 partes principais: o tratamento espiritual, os efeitos imediatos, as instruções sobre a bagagem, a organização da missão e o início da jornada. André Luiz e Vicente são submetidos a um procedimento preparatório conduzido por, entre aspas, esclarecidos técnicos da colônia Nosso Lar. Este procedimento se dá em 2 etapas: conexão mental. Primeiramente, os técnicos estabelecem uma relação mental direta com eles. Isso sugere uma sintonia fina, uma comunicação telepática e energética para alinhar a seus propósitos e energias. Aplicações espirituais. Em seguida, eles recebem determinadas aplicações espirituais descritas como uma forma de colaboração magnética. André Luiz admite sua própria limitação em compreender a complexidade e a profundidade desse tratamento, como entre aspas, "ainda não posso compreender em toda a extensão e transcendência", fecha entre aspas, e um detalhe crucial é que durante todo o processo eles permanecem conscientes. André aproveita essa lucidez para fazer uma oração, que ele redefine de forma notável. Não era um ato de súplica, mas sim um comício de trabalho, reforçando sua dedicação e responsabilidade com a tarefa que estava por vir. Após o tratamento, eles são liberados. André Luiz descreve as mudanças sutis, porém profundas, que sente em si mesmo. Ele experimenta uma nova coragem e alegria diferente, e um bom ânimo que nunca havia sentido antes. Isso indica que o tratamento não foi apenas protetor, mas também fortalecedor e inspirador, atuando em seu estado emocional e psicológico. Seus sentidos espirituais, especificamente a visão e a audição, parecem ter sido aprimorados, tornando-se mais límpidos. Isso sugere que a preparação os capacitou a perceber a realidade espiritual com maior clareza e acuidade, algo essencial para a missão que iriam desempenhar. Aniceto, o instrutor, aguarda o grupo no centro da colônia, visivelmente satisfeito com o resultado da preparação. A partida é marcada para o meio-dia. Neste momento, Aniceto oferece uma das lições mais importantes, contrastando as viagens terrenas com as espirituais. Ele explica que, ao contrário dos viajantes da Terra, que se preocupam com malas de volumes materiais, a bagagem deles é inteiramente imaterial. Aniceto define o que eles devem levar consigo: intenções claras e nobres, força vibratória e disposição, o aprendizado adquirido e, acima de tudo,
disposição sincera de servir. Este é o item mais importante, o verdadeiro motor da missão. Esta lição enfatiza a mudança de paradigma da vida espiritual, onde o que se carrega são as virtudes, intenções e o estado interior. Antes de partirem, Aniceto, como um líder eficiente, faz as últimas recomendações e organiza as tarefas. Delegação de tarefas. Ele designa outros colegas para chefiar turmas de aprendizado, mostrando que a missão é ampla e envolve vários grupos. Plano de ação. Estabelece programas de serviço, indicando um trabalho planejado e estruturado. Missão específica de André Luiz e seu amigo Vicente. Ele informa que André Luiz e seu amigo Vicente ficarão na crosta terrestre por uma semana inteira, dedicados a trabalhos e observações. Acompanhamento de Aniceto. O instrutor esclarece que não os abandonará. Ele retornará à colônia diariamente por algumas horas, mantendo o contato e a supervisão. Após as despedidas dos outros companheiros, eles partem cheios de esperança, conscientes de que esta é sua primeira excursão de aprendizado e cooperação, um marco em seu desenvolvimento espiritual. Já a caminho, Aniceto faz uma observação final que cria uma expectativa sobre os desafios que estão por vir. Ele alerta que a viagem deles será diferente do habitual. Ele explica que eles estão acostumados à passagem livre, um tipo de corredor energético seguro, mantido por uma ordem superior ao trânsito normal dos trabalhadores de nosso lar e para espíritos em preparação para a reencarnação. A implicação clara é que, desta vez, eles não utilizarão essa rota protegida. Isso sugere que a missão exigirá que enfrentem ambientes espirituais mais densos e desafiadores, fora das zonas de segurança habituais, tornando a preparação que receberam ainda mais vital. Assim, percebemos que aqui é detalhada a meticulosa preparação espiritual necessária para o trabalho no plano terreno, destacando a tecnologia espiritual avançada, a importância da renovação interior e da intenção pura, a bagagem do coração. Mostra também a organização e o planejamento por trás das missões espirituais e, por fim, estabelece que a jornada de André Luiz e Vicente será um verdadeiro teste de suas capacidades, pois os levará para além das rotas seguras e conhecidas do mundo espiritual. Como assim? Perguntou Vicente admirado. Pois não sabia? As regiões inferiores, entre nosso lar e os círculos da carne, são tão grandes que exigem uma estrada ampla e bem cuidada. Requer tanto esforço de conservação como as importantes rotas terrestres. Por lá, obstáculos físicos, por cá, obstáculos espirituais. As vias de comunicação normais destinam-se a intercâmbio indispensável. Os que se encontram nas tarefas da nossa rotina sagrada precisam livre trânsito, e os que se dirigem da esfera superior à reencarnação devem seguir com a harmonia possível, sem contato direto com as expressões dos círculos mais baixos. A absorção de elementos inferiores determinaria sérios desequilíbrios no renascimento deles. Há que evitar semelhantes distúrbios. Nós, porém, seguimos numa expedição de aprendizado e experiência. Não devemos, por isso, preferir os caminhos mais fáceis. Identificando-nos a perplexidade, Aniceto concluiu: imaginemos um rio de imensas proporções separando duas regiões diferentes. Existe o val que oferece transporte rápido e há passagens diversas através de fundos precipícios. Pela expressão do bondoso instrutor, concluí que ele poderia voltar à colônia quando quisesse, que não encontraria obstáculos de qualquer ordem em parte alguma, em razão do poder espiritual de que se achava revestido, mas fazia-se peregrino, como nós, por devotamento à missão de ensinar. Vicente e eu não dispunhamos de expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Éramos vulgares, quanto era a maioria dos habitantes da nossa cidade espiritual. Possuía apenas alguns princípios de volitação, contudo permanecíamos muito distantes do verdadeiro poder. Nunca vira, pois, a energia e a humildade em tão belo consórcio.
Aniceto dirigia-nos firmemente como orientador de pulso, vigoroso e sábio, mas não vacilava por se fazer igual a nós, a fim de servir como devotado companheiro. Meditando sobre a lição sublime em pleno impulso volitante, contemplei as torres de nosso lar que iam ficando à distância. Comentários. Percebemos aqui a surpresa de Vicente ao descobrir que existem estradas no plano espiritual. Aniceto explica que, assim como no mundo físico, o mundo espiritual possui vias de comunicação que conectam diferentes regiões, especialmente entre nosso lar e as esferas mais próximas da Terra, os círculos da carne. Essas estradas espirituais exigem um esforço de conservação tão grande quanto as rodovias terrestres. A diferença fundamental está na natureza dos obstáculos. Na Terra, são físicos. No mundo espiritual, são obstáculos espirituais. Vibrações negativas, influência de espíritos sofredores, etc. As estradas principais e bem cuidadas têm dois propósitos essenciais. 1. Trânsito de trabalhadores. Garantir passagem livre e segura para os espíritos que estão em serviço, realizando tarefas sagradas e rotineiras. 2. Proteção dos reencarnantes. Proteger os espíritos que estão a caminho da reencarnação. Eles precisam seguir em harmonia, sem contato direto com as vibrações densas e as expressões dos círculos mais baixos. O contato com essas energias inferiores poderia causar sérios desequilíbrios no processo de renascimento, prejudicando sua futura experiência na Terra. Então, Aniceto diferencia a viagem deles da viagem comum. Eles não estão numa tarefa rotineira ou a caminho da reencarnação, mas sim numa expedição de aprendizado e experiência. Por essa razão, não devem seguir pelos caminhos fáceis e protegidos, mas sim pelas rotas mais difíceis, que lhes permitirão aprender e vivenciar a realidade das zonas inferiores. Para tornar o conceito mais claro, Aniceto usa uma analogia. Ele compara as diferentes regiões espirituais a dois territórios separados por um imenso rio. Existe o val, um ponto de passagem raso e seguro, que representa a estrada principal e rápida. E existem também as passagens diversas através de fundos precipícios, que representam os caminhos alternativos, perigosos e difíceis que eles irão trilhar. Enquanto absorve a explicação, André Luiz tem uma profunda percepção sobre seu instrutor, Aniceto. André compreende que, devido ao seu elevado poder espiritual, Aniceto poderia viajar por qualquer lugar sem enfrentar obstáculo algum. Ele não precisaria se submeter às dificuldades do caminho. No entanto, Aniceto escolhe se fazer peregrino como eles, colocando-se no mesmo nível de seus aprendizes. Ele faz isso por puro devotamento à missão de ensinar. Ele não usa seu poder para se isentar da jornada, mas o utiliza para guiar e proteger seus pupilos no caminho mais instrutivo. André Luiz reflete sobre sua própria condição e a de Vicente. Eles se veem como vulgares, sem a expressão vibratória adequada aos grandes feitos. Possuem apenas noções básicas de volitação, a capacidade de voar no plano espiritual, estando longe do verdadeiro poder. Essa percepção o leva a uma admiração profunda. Ele nunca havia testemunhado uma combinação tão perfeita de energia, poder e humildade. Aniceto é um líder firme, sábio e vigoroso, mas ao mesmo tempo não hesita em se igualar a eles para servir como um devotado companheiro. Analisando o capítulo 14, Preparativos. Este capítulo foca nos preparativos de André Luiz e seu companheiro Vicente para sua primeira missão de serviço e aprendizado nas esferas da crosta terrestre, sob a orientação do instrutor Aniceto. O capítulo aborda temas como a necessidade da visão espiritual, a natureza da oração no plano espiritual, a preparação magnética para a tarefa e a diferença entre os caminhos espirituais. O capítulo se inicia com Aniceto anunciando a André e Vicente que partirão no dia seguinte para uma missão na crosta terrestre. A viagem terá um duplo propósito: cumprir tarefas designadas a Aniceto e proporcionar aos dois aprendizes uma estação semanal de experiência e serviço. André Luiz fica radiante com a notícia.
mas logo reflete sobre suas experiências anteriores, quando visitava seus entes queridos na Terra e se sentia incapaz de ajudá-los eficientemente em seus problemas. Ele reconhece sua própria limitação, admitindo que lhe faltava técnica espiritual e confiança para intervir de forma útil. Percebendo os pensamentos de André, Aniceto explica a razão de sua ineficácia passada. Ele ainda não havia adquirido a devida capacidade para ver. Aniceto elabora que no plano físico as pessoas tendem a observar apenas os efeitos, a miséria do mendigo, a ruína física do doente, sem compreender as causas espirituais e profundas que originaram aquelas situações. A verdadeira ajuda, portanto, exige uma visão que penetre além das aparências. Para remediar essa limitação, Aniceto os instrui a irem ao Gabinete de Auxílio Magnético às Percepções, localizado junto ao Centro de Mensageiros. Lá, eles receberiam um tratamento para ampliar sua capacidade visual. Aniceto faz uma recomendação crucial, que recebam esse auxílio em estado de prece. No entanto, ele redefine o conceito de oração, diferenciando-o da prática comum na Terra. Oração na Terra, frequentemente utilizada de forma egoísta, como um pedido de facilidades e caprichos que, se atendidos, poderiam prejudicar o próprio progresso espiritual. Oração em nosso lar é um compromisso da criatura para com Deus. Não é um ato de súplica passiva, mas um compromisso ativo de testemunho, esforço e dedicação aos superiores ígneos. Quem ora no plano espiritual sintoniza sua mente com as esferas mais altas, recebendo novas luzes para guiar seus caminhos. A prece deve ser, acima de tudo, uma expressão de fidelidade do coração. Na madrugada seguinte, André e Vicente, ansiosos e emocionados, vão ao gabinete. Eles oram com uma intensidade nunca antes sentida. Lá, técnicos espirituais estabelecem uma conexão mental direta com eles e aplicam passes magnéticos e aplicações espirituais que André Luiz ainda não consegue compreender plenamente. Durante o processo, ele permanece consciente e aproveita para orar, reforçando seu compromisso de trabalho e serviço. Ao final, embora não note nenhuma mudança visual extraordinária de imediato, sente uma nova coragem e alegria diferente, e seus sentidos da visão e audição parecem mais límpidos e apurados. Ao meio-dia, eles se reúnem com Aniceto no Centro de Mensageiros para a partida. O instrutor aproveita o momento para ensinar sobre a bagagem espiritual. Ele contrasta a viagem terrestre, cheia de malas e volumes físicos, com a viagem espiritual, onde a única bagagem relevante é a do coração, propósitos, energias, conhecimentos e, acima de tudo, disposição sincera de servir. Aniceto também organiza suas responsabilidades em nosso lar, designando colegas para liderar turmas e estabelecendo programas de serviço. Ele informa que retornará à colônia diariamente por algumas horas, mas que André e Vicente permanecerão na crosta por toda a semana, em atividades de observação e trabalho. Já a caminho, Aniceto explica que a viagem deles será diferente das habituais. Ele revela que existe uma espécie de estrada ou passagem livre, bem cuidada, que conecta nosso lar à crosta. Essa via é usada para 1. Tarefas rotineiras. Garantir o trânsito livre para as atividades normais de intercâmbio. 2. Proteção aos reencarnantes. Espíritos prestes a reencarnar precisam seguir por um caminho harmonioso, sem contato com as vibrações densas das regiões inferiores, pois a absorção desses elementos poderia causar desequilíbrio em seu renascimento. No entanto, como a missão deles é de aprendizado e experiência, Aniceto afirma que eles não usarão o caminho fácil. Em vez disso, seguirão por uma rota mais difícil, atravessando zonas de vibrações inferiores, para que possam aprender com a experiência. O capítulo se encerra com uma profunda reflexão de André Luiz sobre a grandeza de Aniceto. André percebe que, devido ao seu elevado poder espiritual, Aniceto poderia transitar por qualquer região sem obstáculos. Contudo,
Por devotamento à missão de ensinar, ele se faz de peregrino igual a eles, comparando das dificuldades do caminho para servi-los como um companheiro dedicado. André admira essa união perfeita entre poder e humildade, força e companheirismo, enquanto observa as torres de nosso lar se distanciarem. Se gostou, inscreva-se no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para ajudar nosso canal a crescer e divulgar a doutrina dos Espíritos.